Oi, boa noite. Estou aqui no meu cantinho, já estava esperando você. Bem-vindo, bem-vinda ao Sem Tabus de hoje. Uma boa noite. E agora nós vamos começar aquela nossa conversa sobre namoro, término, como que administra o término de um relacionamento e o tempo de espera, como faz para torná-lo mais produtivo, mais interessante e o que levar em consideração quando estamos esperando um próximo relacionamento. É uma questão de realmente esperar, ficar atento, como se estivesse num ponto de ônibus esperando o próximo passar. Como é que funciona isso? E a solidão? E tem gente que reclama da solidão, dali de volta para casa e fico ali, puxa, sofrendo com isso, eu e o meu travesseiro. Como é que lida também com a solidão? Vamos falar sobre isso hoje? Tá afim? Vamos lá. É mais para os solteiros, mais para os que estão esperando, mais para os que estão em solidão. E eu aproveito o comecinho do programa sempre para dizer a você que pode ser agora o momento de você compartilhar e convidar os seus amigos, suas amigas, para assistirem o programa aqui com a gente. Você que acompanha a gente pela internet, os internautas queridos, um beijo para vocês. Compartilha, convida, chama o povo para cá, fica com a gente. Se é na Novo Tempo TV, da mesma forma, anuncia o nosso canal e convida os seus amigos, sua família, seus filhos para ficar aqui com a gente. E também convido para se inscrever no nosso canal no YouTube. O que mais que eu convido você a fazer para tornar-se seguidor na nossa página no Face? Então é facebook.com/semtabus.nt ou também acompanhar a gente pelo Instagram, que é semtabus.nt. Combinado assim? E você que nos acompanha pela Rádio Novo Tempo também, beijo muito especial para vocês, onde estiverem todos. É uma delícia ter a companhia de todos. Por falar em boa companhia, ela volta aqui comigo, já fizemos um programa juntas e foi ótimo. Juntos porque eu incluo você também, né? Foi ótimo o programa, falamos de identidade, sobre quem é você. Elaine, bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar com você novamente aqui. Obrigada. É um prazer estar com você que vê a gente também aí da sua casa, ou que nos ouve pela rádio também. E vamos desbravar esse assunto, que é dolorido, é sofrido, não é um assunto fácil da gente falar e da gente lidar com ele, mas que dá pra gente ver coisas boas e oportunidades aí também. Como é que se passa, então, antes deixa eu dizer que aquele último programa que nós fizemos resultou em cura na vida de algumas pessoas e eu recebi um caso muito lindo, conheci a pessoa lá em Londres. Um beijo para você, Silvia, que me contou essa história tão bonita. E ela disse assim, Darleide, aquele programa foi para mim um start para... não foi nem um start, foi o fim de uma condição em que eu me encontrei durante muito tempo com um preconceito que eu carregava nas costas e eu me sentia feia, eu me sentia branca demais, e, enfim, ela contou uma questão toda a respeito daquele tema. E quando foi lançado aqui o programa e você falava a respeito de quem é você, qual é a sua identidade, foi construindo essa ideia, abriram-se os olhos e ela, uau, e Darleide diz para ela que eu estou vivendo um novo momento. Então, estou dizendo aqui no programa e registrando para todo o público que um programa, ele se torna terapêutico, ele se torna pontual na vida de alguém, por isso que ele é feito em qualquer tema que nós fizemos, elaboramos aqui, a gente considera que vai chegar no coração de alguém que precisa. Fico muito feliz de saber disso, Silvia, um beijo para você. Olha, de longe a gente conseguindo ajudar e toda honra e glória a Deus também, né? Que conduz a gente e que também passa aí uma mensagem para vocês que a gente nem imagina também do que está sendo passado. Amém. Amém. Vamos falar de namoro então? Como é que se dá o término de uma relação sem dor, porque é um rompimento? É praticamente impossível, mas como que a gente vive em si uma dor sem perder o rumo da vida, da história? São quebras de sonhos, né? Não é? Você acha uma pessoa na tua frente, um homem, uma mulher, você fala assim, nossa, que legal, e você vê valores, você vê oportunidades, você vê um monte de coisas, você vai construindo um castelo de sonhos, de imagens futuras, sentimentos você vai construindo. E você não se vê mais lá atrás, você se vê indo, olhando, investindo naquilo ali. E de repente vem um término, ou porque alguma coisa mexeu dentro de você, ou foi um término porque a outra pessoa pediu, ou foi um término traumático, alguma coisa que aconteceu que ninguém esperava. A gente não pode omitir a dor disso. Exato. Tem muita gente que fala assim, não, mas sai disso, passou, vai. Não, é quebra de um sonho, é quebra de uma imagem, é quebra de coisas para você muito simbólicas, muito significativas. E a gente se vê ali no momento, sabe, pega de calças curtas mesmo,
como passar por isso? A gente não pode omitir a dor. Isso eu acho que é o ponto mais importante da Leide. E a gente encontra tantas formas de omitir essa dor, esse sofrimento, né? A gente vê gente falando assim, ah, tá bom, aconteceu agora, eu vou curtir. Eu vou pra balada, eu vou conhecer muita gente e eu vou curtir, vou viajar muito, eu me basto, vou ser feliz, não preciso de mais ninguém. E na verdade tudo isso é a gente colocando aquele sofrimento para debaixo do tapete. Para debaixo ali do tapete, ele continua existindo. E quanto mais eu coloco isso para debaixo do tapete, mais vai postergar a possibilidade, quem sabe, de eu ter outra pessoa ou de eu ter relacionamentos também sadios. Exato. Sabe? Então, uma coisa que é muito importante é a gente saber que o tal do luto, ele é necessário e ele é grandioso. Porque muitas vezes, através do sofrimento, é que a gente para e começa a refletir quem a gente é. A gente começa a refletir quais são os meus valores, o que eu abri mão, o que eu deveria ter feito diferente, o que eu não deveria ter aceitado. Então, a parte do sofrimento ela é importantíssima, por mais que ela seja dolorida. Se tem uma fase do ser humano que ele mais cresce, é no sofrimento. Na celebração e na alegria a gente comemora, a gente nem pensa em nada porque está tudo feliz. Mas na parte do sofrimento a gente cresce, a gente ganha sabedoria, a gente ganha reflexão, conhecimento, entendimento, autoconhecimento. É uma fase espetacular para você se conhecer. Não estou dizendo para você que é uma fase feliz, alegre e contente. Não é. Eu mesmo quero achar o meu e não quero mais terminar. Mas é uma fase que ela também tem oportunidades. Uma coisa que eu acho muito importante, e eu tento aplicar isso para mim também, é assim, se dá um tempo. Se dá um tempo para as fichas caírem, para os fatos que aconteceram irem se encaixando na sua cabeça. Ah, mas fui eu que terminei. Fui eu que terminei, então já sabia o que eu queria. Se dá um tempo. Para pensar o que você precisa limpar, o que você precisa colocar aí dentro, sabe? Dá um tempinho para você voltar ao teu equilíbrio, entender várias coisas que estão acontecendo. Porque se você não se der esse tempo, você vai continuar. Você vai continuar, você não vai refletir. A probabilidade de você fazer coisas erradas ou de ter pessoas erradas ou de cometer os mesmos erros vão ser gigantescos. Afinal, você não lapidou lá atrás. Você não fez sabe, não curou lá atrás, não se analisou e você vai carregar isso para um próximo relacionamento. Ou às vezes você nem vai ter um outro relacionamento. Eita! É possível, né? Enfim, tem muita gente contando histórias desse tipo, de não encontraram mais alguém, porque também pode ter a ver com o fato de ter se perdido, né? nesse tempo, nessa dor. Tem gente que fica muito marcado pela dor e no sofrimento. Gente, considere o que a Elaine está dizendo, para você, como já citamos, que está nos ouvindo pela Rádio Novo Tempo, deixa eu frisar para você também que a Elaine é coaching, ela tem esse trabalho de acolhimento de muito das angústias que as pessoas trazem e ela faz um atendimento muito de perto para ser pontual, prático e até de certa forma rápido, né? Para se recuperar rápido em alguns eventos na vida, como este, por exemplo. E então ela é analista de comportamento. Então, isso faz parte do trabalho do cotidiano dela. Só que, quando a gente fala de temas assim, a gente está falando de pessoas com os mais diferentes conceitos, as mais diferentes ideias, e não tem como ser matemático, né? Não. Então, a tua fala, ela vem muito clara nesse sentido. Precisa parar, pensar, e não somos nós quem vamos dizer o que você precisa pensar a respeito. Você que sabe onde possivelmente cometeu seus deslizes, seus equívocos, por onde vai andar a partir de agora. E uma coisa que eu gosto de ressaltar é assim, ninguém está falando em culpa. A gente está falando aqui de algo de você analisar, poxa, tem o término, o que foi de bom que eu quero manter para o próximo? O que eu acho que eu cedi que eu não deveria ter cedido? O que eu não quero mais admitir em algumas pessoas? Quais são os meus valores? É uma reanálise, é você agregando mais conhecimento. Se isso não acontece, olha o que eu atendo muitas vezes dentro das minhas sessões. Eu me basto. Eu estou super feliz, eu me basto, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de ninguém.
Ou eu estou adorando conhecer um monte de gente, não me vejo mais casado, não me vejo mais tendo uma única pessoa, ou se eu tiver vai ser a pessoa na minha casa, eu na minha casa e a pessoa na casa dela. Outros falam assim, não, tem que ser uma pessoa que agora que tem que me amar muito, fazer tudo muito por mim. O que eu estou vendo por detrás de tudo isso? Traumas. Traumas que aconteceram, afinal a gente interpreta uma situação para você, tem uma interpretação, para mim vai ter outra. Então não tem certo e errado do que aconteceu, mas tem as interpretações que nós fazemos. Então essa pessoa que fala assim, eu me basto, eu não preciso de ninguém, estou super bem, nem sei se eu quero ter alguém, vou ser super feliz sozinho. Eu preciso te dizer que você não vai ser feliz sozinho. O ser humano foi criado com uma essência divina, que ele precisa andar do lado de uma outra pessoa, de constituir família, de procriar, sabe? Então, isso daí é uma mentira que a gente tem contado, mas sabe para quê? Para os nossos traumas. Provavelmente essa pessoa, ela teve um último relacionamento possessivo. Ela teve um último relacionamento de muito trauma, quem sabe de traição. Ela sofreu muito nesse relacionamento, ela ou ele sofreram muito no relacionamento. Não puderam ser eles mesmos no relacionamento. Tiveram traumas. E eu acabo colocando uma máscara aqui para mim, depois desse término, de que eu não quero mais, tudo para mim tá perfeito. E tudo porque doeu tanto, machucou tanto, que eu não quero nem olhar o que machucou e o que doeu. E eu acho que eu estou solucionando o problema dessa forma. E eu não estou solucionando, eu estou jogando para debaixo do tapete, levando essa marca, essa dor, esse sofrimento junto comigo e mascarando isso daí. E uma hora isso vai aparecer de volta. E aparece, e pode aparecer até no eu ficar sozinha. Tem gente que entra num estado tão doentio de jogar para debaixo do tapete, isso virar trauma, ou de uma outra maneira virar um trauma de uma marca que foi muito forte, e depois elas passam a se relacionar, assim, só que elas passam a usar as outras pessoas. Exatamente. São aqueles casos mais dolorosos, assim, elas passam a usar. Me usaram, eu vou usar também. Me feriram, eu vou, de alguma forma, vou ferir também. Perdem os valores. Perdem os valores. Totalmente os valores de si mesmo e os valores para o que quer do outro par, da outra pessoa. É algo que a gente muitas vezes não percebe a nossa atitude, né? De agir dessa forma, de colocar essa máscara e de não enfrentar o sofrimento porque dói. Ele dói. Encarar que alguma coisa não deu certo é uma frustração. Um término de um relacionamento é uma frustração. Eu encarar que eu tive essa frustração não é fácil. E eu passar ali aquele tempo comigo mesmo, sabe, analisando e sofrendo, tendo a dor, fora as fugas que a gente não mencionou aqui, Darleide. Bebida, fumo, drogas, isso acontece muito. Sexo sem parar. Então, todas são fugas que eu vou tentando para... e tem também uma fuga que eu não falei e que tem crescido cada vez mais, que é você entrar dentro do seu mundo, dentro do seu casulo, e você fica assistindo filme todos os dias em casa, lendo livros, livros se tornam seus amantes, e você só fica lendo livro, nem se relaciona mais com as pessoas. Então, começa a perceber se alguma dessas coisas que eu estou falando, se por acaso você tem agido dessa forma. E aqui não é para te culpar ou para te apontar, mas começa a perceber se, quem sabe, não tem uma origem aí que ainda precisa ser trabalhada, curada, perdoada, para que você se liberte e vai viver de fato o que você quer viver. Enquanto a gente não tem essa cura, essa libertação e o perdão para com a pessoa, porque muitas vezes a gente tem essa raiva, essa mágoa, esse ódio, e com a gente mesmo, a gente também precisa se perdoar de algumas falhas que a gente vive a gente tendo. A gente vai carregar o mesmo tipo de relacionamento, a gente vai carregar o mesmo tipo de postura e de comportamento para os próximos relacionamentos. Então, por isso que eu falo que o luto, por mais que ele seja dolorido, ele é precioso. Ele não é fácil, ele é desafiador. Ele é desafiador, mas ele é necessário. Se eu quero crescer, se eu quero evoluir, gente, eu tenho relacionamentos sadios, todo mundo vai aprendendo de um relacionamento para o outro. Então se encara, não tenha medo. Não tenha medo, encara isso, que é melhor você encarar isso agora, nesses 6 primeiros meses, do que você passar 2 anos, 3 anos e você se dá conta, ué, mas por que eu não tenho mais ninguém? Mas por que os meus relacionamentos não vão para frente? E você começar a entender que foi lá por conta de algo que aconteceu lá no passado que você não quis encarar. Se nós estamos falando de namoro,
é um caso, casamento é outro, as dores assim são diferentes, porque num casamento você já construiu uma história ali junto, já tem um tempo, e os traumas, então, é por isso inclusive que a palavra de Deus nos orienta que casamento tem que ter um propósito que pudesse ser para a vida inteira, é o ideal de Deus. Mas no período do namoro, é possível terminar, muitas vezes até necessário que haja esse término para não prolongar um relacionamento destruidor. Mas eu acho que se nós fôssemos ensinados de alguma forma desde criança, ou tomar consciência de que a gente pode propiciar um final de relacionamento menos traumático, se tivéssemos como aprender isso na escola, né? Mas não tem. Eu acho que tem uma palavrinha que para mim significa tudo, que é respeito. Pois é. Da mesma forma com que eu gostaria de ser tratada, da mesma forma com que eu tenho sentimentos, eu preciso fazer o mesmo com o outro. Respeito. Eu acho que isso é um valor muito importante que o ser humano está perdendo. O egoísmo está vindo e eu simplesmente faço o que for preciso, ou às vezes até omissão é uma ação. Porque quantos relacionamentos a gente vê que a pessoa vai ignorando a outra, vai esfriando com a outra, tem noção da mágoa, do peso e do significado de insignificância que a pessoa tem a respeito de si mesma? Né? Com essa ignoração, com essa frieza, porque o outro lado não tem vontade, não tem coragem de chegar e falar assim, olha, vamos conversar? É melhor a gente conversar do que estender. Então, respeito é uma palavra que hoje eu acho que a gente está se perdendo muito. Consideração. Por quem teve com você momentos muito bons e importantes, né? Então, consideração, acho que a gente vem perdendo essas duas palavrinhas aí no meio do caminho. Gostei. E nesse quesito consideração, precisa considerar, inclusive, antes de entrar na vida do outro. Exato. Para mim, isso é ponto fechado, assim. Como é que você entra na vida de alguém, aí você faz lá, ou festa ou bagunça, ou, enfim, você tira coisas do lugar, com a permissão do outro, provavelmente, uma história ali bonita entre duas, mas com momentos altos e baixos, enfim, aí num dado momento acontece, você vai sair da vida dela. Você tem essa liberdade de sair da vida dela? Tem. Agora, cuidado com o entrar na vida de alguém, o que você faz na vida dela e se for por alguma necessidade, abriu-se o caminho para deixar porque não é o ideal, não trabalham bem, não tem compatibilidade, como dizem. Enquanto namora, pode sim ser observado isso e deve ser observado isso. O namoro é feito para isso, né? É para isso, exatamente. Mas não acho que você sai da vida de alguém e depois olha para trás e diz, ai, desculpa, eu me enganei, sabe? Sai como se lavou a mão e estou indo embora. Tem que ter responsabilidade para entrar e para sair da vida de alguém. Você fere, deixa marcas, larga para trás sangrando, depois assim, ai, tinha que ser assim, fazer o quê? Não é? Fazer o quê? Ter respeito e consideração. Exato. Eu já volto com a Elaine aqui no Sem Tabus. Espera a gente, até já. Então, vamos continuar? Bem-vindo aqui ao Sem Tabus, bem-vindo você que é solteira, solteiro, e que está divorciado, que está separado, que está sozinho há um bom tempo e anda reclamando de solidão. Vamos falar disso agora? Tá, antes deixa eu te dizer que você pode pedir a revista Fique Leve, que é uma revista que a gente oferece para quem quer cuidar da saúde. Que saúde? Física, mental e espiritual. Os 3 pilares da nossa existência, né? Passa pela fé, mas passa pelo cuidado com o corpo, passa por ter a responsabilidade de cuidar de si mesmo, de modo geral, amplo, né? Então, como que você faz? Vai no site e ali você encontra como pedir a revista Fique Leve, nosso presente para você. Falar então de solidão agora? Tá. Bom, já digo que solidão é uma coisa que a gente experimenta em muitos momentos na vida, até mesmo depois que a gente está casado, que tem filhos, solidão. Só que, assim, essa solidão que a gente quer falar agora é para aquela pessoa que não está namorando, não está casado, que está realmente sozinho e que essa solidão está doendo, não está sendo produtiva. O que faz para ter uma solidão produtiva? Pode, Elaine, dar? Primeira coisa, eu queria pegar o gancho que você falou aí. Muitas vezes a gente fala assim, eu tô me sentindo sozinho porque eu não tenho ninguém. Aí a gente tá casado e tá se sentindo em solidão. A gente tá cercado de amigos e tá se sentindo em solidão. A gente tá naquele trabalho que a gente sempre almejou e tá se sentindo em solidão. A gente tá no meio da família e tá se sentindo sozinho.
Ou seja, será que solidão é uma situação ou é um estado de espírito? Já parou para pensar sobre isso? Para solteiro ou para casado? Porque assim, a maior parte das vezes, quando se fala em solidão, se é o solteiro, que não é que o solteiro que está solteiro, gente, terminou o namoro há 3 meses e está solteiro e está se sentindo solitário. Não, não é isso. Isso aí é até necessário, para você não ficar entrando no namoro e saindo dele. Mas é que sabe aquela solidão que dói, que assim, volta e olha para o lado, não tem alguém, o travesseiro, é só você e ele, e o final de semana, quem vai... Sabe essa solidão assim, que parece que tem nome, tem até rosto e forma? Sim, ela. sim, e parece que a solidão sempre está ligada no passado, sim, né? Exato. De não ter aquele passado que, ai, mas aquele passado era tão bom, né? Uhum. Então eu começo a ver aqui um pouquinho que a solidão também é quando a gente está bem preso ao passado. Quando a gente não consegue olhar o futuro, o que a gente está realizando, o que a gente está conquistando, a gente vai ter esse sentimento de solidão muito mais forte. Por quê? A gente está pensando em tudo que a gente tinha e não tem mais muitas vezes. Na maioria das vezes, porque eu vivi aquilo e agora eu não vivo mais. E olha que engraçado que eu não consigo viver nem o presente e nem o futuro. O meu presente, eu não consigo ver coisas dentro da minha vida, porque uma coisa que eu sempre falo, Darlede, a gente é feito de 11 pilares dentro de nós, ser humano. Então a gente tem o espiritual, a gente tem o profissional, o emocional, o financeiro, o intelectual, a gente tem conjugal, família, filhos também, a gente tem o servir, a gente tem a saúde. A gente tem vários pilares dentro de nós. Só que normalmente quando a gente foca um único pilar e quando a gente está muito tempo sozinho, a nossa tendência é a gente esquecer todo o resto dos outros pilares e focar só no pilar de que a gente está sozinho, que a gente não busca, que a gente não tem esse alguém. E a gente começa a olhar só esse pilar, só esse pilar, só esse pilar. E esse pilar não está sendo suprido, a gente não está conseguindo suprir ele de alguma forma. E aí a gente nem está entrando aqui dentro dos porquês, mas a gente não está conseguindo suprir ele e a gente começa a se sentir, de fato, que a vida está sem sentido, porque solidão não é só se sentir sozinho sem alguém, mas é vida sem sentido, o que está acontecendo, não vejo nada de realização, não me sinto feliz, porque a solidão é uma mistura de coisa, de tristeza, de desânimo, desmotivação, incapacidade, né? Tudo isso está dentro da tal da solidão, que a gente nomeia como solidão. Estou me sentindo sozinho, né? Estou me sentindo em solidão. Então, acho que o grande ponto é, ok, eu estou me sentindo em solidão. Estou ali, não tenho alguma outra pessoa do meu lado. Só que você não é suprido só de uma única pessoa do teu lado. Você tem Deus que você precisa suprir, senão você vai se sentir em solidão. Você tem família, que se você não sofrer esse momento seu com os seus familiares, você vai se sentir em solidão. Você tem a questão de trabalho, network de trabalho com os amigos, você também precisa suprir, senão você vai se sentir em solidão. Amigos, você vai se sentir em solidão. E a gente acaba achando que a nossa solidão é só porque a gente não tem alguém. Só porque a gente não tem alguém. E, na verdade, você pode ter solidão de amigos, de pais, de tudo isso que eu falei. E a gente se limita a achar que é só porque eu não tenho um companheiro ou uma companheira. E os meus hobbies? Se eu não tiver algo que me dê realização, prazer, eu vou me sentir sem sentido, infeliz e vou achar que é solitário. Quantas vezes a gente está entre amigos, porque foi o começo que a gente começou a dizer aqui, eu estou entre amigos, mas eu estou me sentindo sozinho. Eu estou com um companheiro ou com uma companheira e estou me sentindo o quê? Sozinha. Então, eu acho que é muito mais o estado de espírito do que a gente está vivendo no presente, do que a gente está conquistando, do que a gente está realizando, né? E se eu não supro essas minhas necessidades, a tendência é eu resumir tudo como uma solidão e, na verdade, é um mix de sentimentos que tem aí dentro. E se eu pensar naquela pessoa que está ali do outro lado pensando assim e dizendo pra gente, Elaine, Darlede, é o seguinte, eu tenho sentido na vida, eu trabalho, eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho as minhas relações resolvidas, eu estou bem, né? Estudei, tarará. Aí ok, aí ela vai dizer assim, mas me falem o que eu faço quando eu volto para casa e tudo isso que você colocou e absolutamente cheia de razão, de que isso é o que dá sentido à vida, se eu tenho já essas questões resolvidas na minha vida, eu não tenho o direito de ainda assim estar em sofrimento porque eu não tenho alguém para
se alegrar comigo assim intimamente, sabe? Carne, beijo, abraço, intimidade. Como é que a gente lida quando não tem com quem ser íntimo até de corpo? É engraçado que você falou uma palavra, mas eu não tenho direito de sentir solitária, né? Eu vou abafar esse sentimento? Não. Ninguém está falando para você abafar aqui a solidão, porque é natural. É uma necessidade a gente ter alguém do nosso lado. Só que o que me preocupa quando a gente fala em solidão, Darleide, é o que eu tenho feito dentro dessa solidão. Por quê? A solidão, ela pode me trazer, esse sentimento de solidão, eu ficar mais enclausurado, mais individualista. Eu começar a perder a minha alegria, a minha motivação. E já dizia, em Harvard tem uma pesquisa que fala o seguinte, se você quer obter algo, vamos dizer aqui o companheiro, a companheira, ou se você quer obter até mesmo uma casa, um apartamento, as suas conquistas, uma melhora de emprego, de cargo, o que for, o melhor relacionamento com a família, não é o relacionamento com a família, obter esse companheiro que vai tirar o sentimento ruim de dentro de mim, como a solidão ou uma tristeza. Esse sentimento, se eu tiver ele agora, eu vou levar ele também quando eu tiver um relacionamento. O que a pesquisa está dizendo? Primeiro, eu preciso estar feliz com o estado atual que eu estou. Eu sinto falta de algumas coisas, sinto, afinal são necessidades, mas isso não pode ser o principal. Se você não for uma pessoa feliz, isso a pesquisa vai falando, se você não for uma pessoa feliz, motivada, ousada, de boa comunicação, com bons relacionamentos, você não vai ter a conquista que você tanto quer, que é o tal do teu parceiro. Se você não for grata e ver oportunidade nas coisas e viver a vida com alegria, com esperança, com sentimento de gratidão, porque você sabe que isso vai acontecer em algum momento, a probabilidade de você conseguir o que você almeja é mínima. Então, isso que me preocupa na solidão. Eu estar insatisfeita ou me dar aquela dorzinha de tipo, eu queria ter alguém, mas eu não tenho, é natural. Agora, quando eu me vejo ficando amarga, quando eu me vejo ficando depressiva, quando eu me vejo reclamando, que tem uma tendência, quanto mais você vai ficando sozinho por muito tempo, você tem a tendência de fazer isso. Quanto mais eu me vejo também falando que não tem gente, que não vai ter jeito, que eu não vou casar, não vou conhecer ninguém, eu começo a ver que o meu olhar está ficando pessimista, aí eu preciso te chamar a atenção, que aí você está entrando na tal da solidão mesmo. É diferente, entende? Solidão e de você não você querer ter alguém, aquele sentimento que às vezes dói um pouquinho, incomoda, mas daqui a pouco, no outro dia, você está se divertindo com os teus amigos. E você está se divertindo no teu trabalho, você está conquistando, realizando, e você está tendo novos relacionamentos, você está se expondo com novas pessoas, porque isso é importante. A solidão, ela começa a te fazer o quê? Ficar introvertido. Você não quer mais se relacionar, você se torna pessimista, sem esperança, reclamão. Entende? Começando a ver só os defeitos dos outros e não mais os valores, porque você também está fazendo isso tudo com você. Se torna amargo. Entende o que é? Entende que é diferente eu sentir solidão, que não é algo bom, e eu senti aquele incômodozinho porque de fato é um pilar que eu preciso, e ninguém está falando que você não precisa, você precisa e foi feito e criado por Deus para isso, para andar do lado de alguém, para constituir uma família, para ter filhos e continuar uma geração, você foi feito para isso. Mas você disse uma coisa interessante que acho que torna assim, bem sintetizada essa ideia, de que assim, por exemplo, ter filhos. Ter filhos é uma coisa boa, é uma coisa, puxa, só que tem gente que sofre porque não pôde ter filhos, mas nem por isso ela deixa de ser alguém com possibilidade de ser feliz de verdade. Porque se eu acho que essa palavra, pelo menos para mim aqui, trouxe ainda mais luz sobre o tema, porque se então não tem alguém, que esse incômodozinho, é natural. Aquela mulher que quer ter um filho e não tem, a frustração é natural. Puxa vida, natural, para aquele homem que quer ser pai. Nós somos criados para isso. Mas vivemos um tempo de lutas, de doenças, de impossibilidades, etc, etc, etc. Num tempo onde se casa mais tarde, que se tem filho mais tarde. Enfim, uma dinâmica de vida que a gente pode olhar mais de perto. Mas daí dizer que essas pessoas estão fadadas a serem infelizes, não é verdade, concorda comigo? Você deve conhecer pessoas que não têm filhos e são muito felizes no casamento, no trabalho, há outras realizações.
Então, essa tua fala é muito pontual, assim. E outra questão que me chamou a atenção na sua fala é a respeito do discernimento que ele ou ela precisam ter, porque talvez esse incômodo, essa falta, não seja necessariamente a solidão. E de uma pessoa. Doente por uma pessoa. Seja, né, alguma coisa que está ali ainda em aberto, uma questão ainda em aberto, mas que em algum momento vai fechar, enfim. Algo interessante também é que você vê que pessoas que se relacionam muito bem com família, se relacionam muito bem com amigos, têm relacionamentos familiares e social muito bom, normalmente não sentem essa solidão tão forte assim. Porque elas estão sempre recebendo amor, afeto, estão recebendo sorrisos, estão trocando energia. E aí eu te faço uma pergunta para você. Uma pessoa que tem um incomodozinho, mas ela consegue ser ousada, ela consegue ser alegre, conversar, se comunicar, ela vai ter muito mais possibilidade de encontrar de fato o que ela quer, ou aquela pessoa que está em solidão, reclamando, insatisfeita, choramingando, triste. Quem que vai encontrar mais o alvo que deseja, que é um companheiro? Com certeza não é a que está se enclausurando dentro dessa solidão. E lembre-se de uma coisa também, às vezes isso começa a acontecer sem você nem perceber. Nem perceber. Esse sentimento pequenininho, ele pode ir se ampliando, se ampliando e se ampliando se você não cuidar dele nesse tempo aí da tal espera também. Elaine, ela é especialista ou como alguém que lida com sentimentos, comportamentos, melhor dizendo, falando sobre solidão, sobre término. Daqui a pouquinho nós vamos falar ainda a respeito de como esperar, como que é então esse tempo de espera. Tá bom? Tá gostando do tema? Você pode compartilhar com a gente as suas ideias. Como que foi algum momento assim de término seu? O que aconteceu? O que você fez? Como foi o seu sofrimento? E agora, você que está num tempo de solidão, o que você diz a respeito? Qual é a tua experiência? Compartilhe com a gente também. E o tempo de espera, você que está aí em solidão, esperando, é a continuidade, né? Estou ali, mas se pontua só na solidão, se é só a solidão adoecendo essa alma, nem sabe que está esperando, porque não sabe o que espera, né? Na vida de verdade. Então vamos continuar aqui. Muito obrigada a você com sua audiência tão gostosa no rádio, na televisão, na internet. Esse é o seu Sem Tabus, fique ligado com a gente. Elaine, muitas vezes também nós estamos falando de pessoas que assim têm um nível importante de carência, né? E que às vezes, quando entra no relacionamento, vai ter agora um relacionamento, agora resolvi minha solidão, mas ela tem um nível de carência tão de insatisfação que mesmo tendo alguém não está satisfeita mesmo, continua solitário, porque o vazio está lá. Exato. Lembra que eu falei que todos os sentimentos, eles precisam ser trabalhados antes de eu entrar no relacionamento. E muitas vezes as pessoas acham assim, não, quando eu tiver aquilo, aí eu vou ser feliz, aí eu vou ser alegre, aí eu não vou ter mais carência, eu não vou ter mais carência, vou ser super autoconfiante, alegre. Não, isso precisa se obter antes de um relacionamento, porque senão o seu relacionamento não vai ser sadio. Da onde que vem essa carência? A carência é algo que eu não estou conseguindo suprir minhas necessidades emocionais. Eu não estou conseguindo me dar o valor, eu não estou conseguindo ver os meus valores, eu não estou conseguindo fazer algo para que eu me sinta amada, para que eu receba afeto, para que eu me sinta cuidada. Eu não estou conseguindo suprir as minhas necessidades. Eu não estou conseguindo tomar rédea dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, de como eu estou vivendo, das minhas necessidades. E aí a carência começa a vir, por quê? Porque eu acho que o outro vai me suprir tudo isso daí. Né? Ele vai me suprir tudo, então eu quero, e eu começo até a sufocar as pessoas, eu começo nem ver mais quem eu estou escolhendo. Eu escolho pessoas com valores muitas vezes totalmente diferentes do meu. Porque simplesmente eu quero ser suprida de carinho, de afeto, eu quero ser suprido de atenção, de tempo de qualidade, de presentes, de mimos, estar do lado de alguém. Às vezes eu não tenho bom relacionamento familiar ou com amigos, então eu ter uma pessoa é um sinal que eu vou ter alguém do meu lado. E eu estou querendo suprir tudo isso que eu preciso me suprir e ter um estilo de vida e uma vida que me dê tudo isso, achando que a outra pessoa vai me dar tudo isso daí. Então, quem tem bom relacionamento com a família, amigos,
que interage, né, com a vida de outras maneiras, ela vai sentir essa falta se não tem alguém, ela vai experimentar um tipo de solidão, mas não é o tipo de solidão que adoece, que paralisa. Isso, que faz eu ficar triste, depressivo, que faz eu achar que não tem mais sentido a vida e perder a esperança da vida. Então, são diferentes. A dorzinha de, queria ter alguém, a dorzinha de, queria receber um mimo e um afago que todo mundo quer. E lembrando, os amigos e a família não substituem. Cada um tem o seu lugar. O que eu não posso achar é que essa pessoa, por eu não ter de amigos, de eu não ter de família, ela vai me suprir em tudo. Olha a loucura que o ser humano faz na cabeça. Porque ela também não substitui família, não substitui amigos. Da outra pessoa. Né? Da outra pessoa. E normalmente essa pessoa que acha que esse companheiro vai ser a salvação, quando ela vê o companheiro ou a companheira tendo ótimo relacionamento familiar com os amigos, ela até se incomoda. E ela vai se tornando até muitas vezes, ou ele, possessivo. Por quê? Mas eu não tenho tudo isso, a atenção precisa ser pra gente. Olha que loucura que a gente vai formando aí dentro da cabeça. Coisas tão simples da vida da gente, às vezes vão tomando proporções gigantescas e corroendo a alma. Então, se tem alguém aí, você que anda com essa solidão toda corroendo a alma, vamos levantar, amiga, vamos levantar, amigo, e vamos cuidar da vida, porque tem outras coisas acontecendo que fazem conjuntamente você viver, tá bom? Como ter amizades, como ter uma relação boa com a família, não substituindo, mas te amparando aí para o próximo passo. Por falar em próximo, vem aí o último bloco do Sem Tabus e nós esperamos você aqui para continuar essa conversa, tá bom? Até já! Namoro, término dele, solidão quando não está namorando, quando está sem ninguém. Já falamos disso aqui nos últimos blocos. Agora a gente vai falar sobre como é que espera. Tá bom, Darleide, eu entendi o conceito de solidão, que é equivocado, que não é. Tá. Mas assim, dá dicas aí pra gente de como que a gente espera, de como que a gente faz, de como que a gente pede a Deus, faz jejum, oração, o que faz? E então essa é uma pergunta bem interessante para a Elaine, minha convidada de hoje, que é coaching e ajuda aqui com as suas palavras, suas dicas para você de casa pensar melhor sobre esse seu estado de solidão e de espera agora. Elaine, o que faz no tempo de espera? Primeira coisa, a gente precisa lembrar que a gente tem 11 áreas da vida para serem supridas, tá? Pode ser que uma, que seja o companheiro, o conjugal, ela não esteja sendo suprida. Mas isso não me dá o direito de deixar que as minhas outras áreas vão caindo e que eu não ligue para as outras áreas só porque essa não está conseguindo. Quem sabe ter a realização e o sucesso que eu gostaria de ter. Então, o que é importante? Quando eu falo para você esperar, né? Que todo mundo fala, eu estou esperando o meu companheiro, eu estou esperando aquilo outro. Qual é a imagem que vem na tua cabeça de espera, Darleide? Se fala assim, espera. Qual a imagem que vem para você? Quando eu estou esperando, eu procuro fazer coisas que me tomem o tempo até que aquele momento chegue e aconteça. Que bom, porque a maioria das pessoas não pensa assim. Fica falando assim, não, mas eu estou esperando, principalmente em Deus. Deus começa a ser também até uma muleta. Estou esperando, mas eu estou esperando em Deus. A pessoa não sai de casa, a pessoa não se relaciona, a pessoa não fica linda, lindo, a pessoa não cuida de si mesma, a pessoa não dá um sorriso maravilhoso. E a pessoa fala assim, não, mas eu estou esperando em Deus. Amargo, chato, afastado, apático. E estou esperando em Deus. Como que ter uma vida só esperando? Porque Deus sempre fala assim, né? Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Quando ele foi abrir o mar para Moisés, o que ele falou? Pisa na água, que eu abro o mar para você. Quando ele falou para o leproso, eu vou te curar, mas mergulha 7 vezes. Tem a nossa ação e tem a ação de Deus também. E eu gosto de falar isso porque tem muita mulher, tem muito homem falando, não, eu estou esperando em Deus. Então vamos lá, você tem 11 pilares da sua vida. Como que está o seu espiritual? Como que você tem se relacionado com Deus? Como que você tem acordado do seu dia? Ele é a pessoa que pode mais te dar esperança e te responder a respeito desse assunto e desse pilar. Né? Ele pode te dar a promessa, a hora que você buscar, ele vai te dar. Como anda esse pilar? O que você tem feito com esse pilar? Como que está o pilar dos teus parentes?
Você tem saído com as pessoas, com seus parentes, tem beijado, abraçado seu pai, sua mãe, seu irmão, tem recebido carinho? Tem feito alguma coisa, tem passado tempo, compartilhado sonhos, compartilhado angústias com eles também. O que você tem feito no seu pilar social? O quanto você tem cuidado de você? O quanto você tem feito algo que você goste, que te dê prazer? Sabe? Às vezes para uma mulher é ir no cabeleireiro, ficar lá horas fazendo unha, fazendo cabelo, para um homem é jogar um futebol. O que você tem feito para você que você goste? Que momentos que você tem passado com os teus amigos? E muita gente começa a falar assim, depois de um momento, né, de espera muito grande, mas eu não tenho amigos, ninguém gosta de fazer nada do que eu faço. Eu também falo isso algumas vezes, só que a gente tem que procurar. Quantas cidades, quantos países tem para você conhecer? Quantas pessoas tem para você ajudar? Gente, quanta coisa tem para a gente fazer? Quantas oportunidades de crescimento você tem tido? De crescimento profissional, quantas também realizações financeiras você pode ter? Já pensou em colocar na sua cabeça que você quer também se realizar, ter um apartamento, ter um carro, sabe? Ter um salário legal, ajudar as pessoas, servir. Hoje, uma das principais coisas que curam pessoas e fazem as pessoas ter uma visão de vida, de mundo diferente, é o ato de servir. Pegar a minha experiência, o meu tempo, afinal não estou solteiro, tenho tempo, certo? Eu pego o meu tempo, eu pego a minha experiência, eu pego o meu dom, o meu talento, a minha atenção, o meu carinho, o meu afeto e vou servir alguém, vou dar para um idoso, sabe? Tudo isso, vou dar para uma criança que nunca teve um pai e uma mãe num orfanato, vou ajudar dependentes químicos. Vou ajudar mendigos de rua e muitas vezes a gente acha que só o dinheiro, né, que a gente acaba ajudando. Não, eles estão precisando de muito mais. Lota essa agenda com coisas produtivas que você olhe para você e você tenha orgulho de você. E não focar somente, não, eu só vou ser feliz e realizada quando eu tiver uma pessoa. Então, o sentido de ser útil para alguém me dá muito senso de espera com qualidade, né? Não só ser útil, de realização. É realização, mas assim, eu acho que muitas vezes nós estamos muito centrados em nossas realizações, tudo nosso, que até a caridade, ela é feita para eu me sentir bem. Eu faço porque eu me sinto bem. E não para olhar para o outro e vê-lo bem, para ele estar alimentado naquele dia. Exato. Né? Então a gente fica muito focado também em nós. E no tempo de espera, tudo é meu, tudo em torno de mim, há uma obesidade emocional, né? Um absurdo de tudo. E a gente se perde na vida. Até na hora de buscar a cura, a gente se perde e continua adoecendo sem perceber. Exato. O que eu quero trazer de muito forte aqui eu não estou falando para você, vai ser a melhor pessoa bem-sucedida profissionalmente para apagar o pilar que você não está tendo realização. O que eu estou te dizendo é que se você deixar os pilares de lado porque você está insatisfeita com um único pilar, você vai perder todo um momento e um presente. E você não vai conseguir, provavelmente, ter esse pilar suprido. Se tiver, quando olhar para as outras áreas da vida, tá tudo desfeito. E vai estar se sentindo infeliz. E procurou tanto aquele tal pilar que achou que era o motivo da felicidade e simplesmente não obteve a felicidade quando encontrou. Eu falo que a gente é uma teia de aranha, meus clientes sabem disso. Imagina uma teia de aranha aqui. Uma partezinha da teia de aranha que é quebrada, ela toda não é desfeita? A mesma coisa na nossa vida. Um pilar que não está sendo suprido, a gente vai estar sempre com um sentimento de insatisfação e de infelicidade. Sabe quando você às vezes tem o tal do marido, você encontrou a família, tem o filho, aí daqui a pouco você está vendo que você está infeliz, o que está acontecendo? Provavelmente é porque um pilar seu, ou profissional, ou financeiro, ou social, porque casou, deixou os amigos de lado, não está sendo suprido, não está em equilíbrio, e aí vem o tal do sentimento de insatisfação e de infelicidade. Então o que eu falo para você aqui tenha realizações. Não é porque você está solteiro que você não vai ser um excelente profissional, um excelente filho ou filha, um excelente cristão, um excelente ajudador, uma excelente pessoa para influenciar a gente, que você vai ter sua missão de vida, seu legado, seus valores. Nesse tempo de espera, se eu fico focado só no que eu não tenho essa pessoa, não tenho, eu acabo esquecendo, e aí volta um pouquinho até no nosso programa de identidade, quem eu sou, os meus valores. Poxa, o que eu construí hoje? O meu caráter, a minha personalidade, a minha educação, a minha essência, a minha origem.
Darleide, se eu começo a pensar em quem eu sou, eu vou ter muito mais clareza até de quem eu quero. E mais do que isso também, que eu acho importante no tempo de espera. Às vezes a gente fica sentadinha aqui falando assim, eu quero aquele homem que seja assim, assim, assado. Eu quero aquela mulher que seja assim, assim, assado. E quem eu estou me tornando para receber essa pessoa que eu quero? Isso é de extrema importância e é só nesse tempo de espera que você consegue lapidar a tua personalidade e o teu caráter para você encontrar essa pessoa. Então, muitas vezes a gente quer tudo, sabe? Mas o quanto que a gente está preparado para ter esse tudo que a gente quer? O quanto a gente está querendo um príncipe e uma princesa e eu estou sendo, na verdade, ali, sabe, uma pessoa muito distinta que não merece um príncipe e uma princesa, mas eu estou querendo de todo mundo. Né? Então o tempo de espera ele é muito valioso. Nele você tem tempo para se divertir com os teus amigos, terem hobby. Gente, no meu momento de espera, simplesmente eu aprendi que eu adoro bike, eu adoro pedalar, eu aprendi que eu adoro correr, que eu adoro viajar e viajar sozinha, que foi um grande mito para mim, viajar sozinha, e adorei tudo isso. O que você tem descoberto a teu respeito? Se você não tiver amizades agora, quando você entrar num relacionamento, você vai ficar sozinho, só você e a pessoa, você e a pessoa. E se vier um novo término, já pensou o que vai acontecer? Porque eu abri mão de tudo, focando que eu só queria aquela pessoa. Porque o significado de felicidade para mim é só obter uma pessoa. E quando você tiver, você vai descobrir que você também não é feliz. Você precisa estar realizado nos seus 11 pilares da vida. Quero dar uma dica para você, aproveitando esse fôlego para a sua reflexão, para te sugerir pedir a revista Fique Leve, que é uma coisa boa de fazer no tempo de espera, que é cuidar da saúde. Então, essa dica aqui do Sem Tabus para você é novotempo.com/sem tabus. E outros programas, inclusive esse programa que a Elaine citou agora, a respeito de identidade e com a pergunta que nós levantamos, quem é você? Está no nosso site, está no nosso canal no YouTube também. Vai lá e procura com Elaine Cruz o programa Quem é Você? Tá? E tem outros vários programas ali incríveis. Hoje falando de namoro, término de um relacionamento, solidão. Foi ótimo e como é bom começar a perceber que o conceito às vezes equivoca o que a gente tem a dizer sobre solidão. Que talvez o incômodo, a insatisfação de não ter alguém com quem você possa conversar das coisas do coração e pegar na mão e abraçar e ter um carinho. Você não tem agora, mas tem outras coisas lindas para fazer na vida. É isso que está sendo dito aqui com muito amor, com muita consideração ao seu tempo, ao seu momento de agora, mas também querendo ajudar a você. O que mais, Elaine? Eu queria deixar algo muito particular, ok? Tá Sai bom. a coach aqui e entra a Elaine, que também é solteira. E eu gostaria de deixar algo muito particular. Tem momentos que, de fato, vai vir aquele sentimento ruinzinho, sabe? De eu quero ter alguém. E ninguém supre ele. Ninguém supre ele, Darleide. O pai, a mãe, os amigos, o trabalho, sua agenda dinâmica. Isso. Ninguém supre ele. Mas tem algo que você pode fazer e que eu faço, que é simplesmente pedir para que Deus te dê essa promessa para a sua vida. Para que Ele te dê essa esperança. E não teve um momento que eu não fiz isso na minha vida, que Ele não deu, e escrachado para mim, falando, filha, espera que eu estou conduzindo. Só que uma coisa é eu ouvir de alguém e outra coisa é eu ouvir direto do Pai. Então eu acho muito importante isso. E eu vou te dar uma dica que eu fiz para minha vida e que as minhas amigas são loucas para abrirem e eu não deixo elas abrirem. Eu fiz para mim. E olha, a gente vai vendo, né, como esse tempo de espera, a gente vai amadurecendo. Eu vejo os meus valores hoje, de antes de querer ter um companheiro, como hoje são diferentes esses valores, né? E eu fiz uma lista, a tal da lista que todo mundo faz, eu fiz a minha lista esses dias até por sinal, porque eu falei assim, esse assunto agora eu quero deixar ele bem aqui, ó, eu e Deus, porque eu sei que esse assunto ele tá para ser resolvido muito próximo. Yes, que bom! E aí eu comecei a fazer a lista de coisas que são importantes, valores para mim que são importantes, que eu tenho e que eu gostaria que outra pessoa também tivesse. E eu lacrei essa lista, ela tá lacradinha lá.
E quando eu terminei essa lista, eu falei assim, Senhor, eu quero que o Senhor me dê agora a sua promessa com relação a tudo isso que eu escrevi. E o meu sonho, um pilar que o Senhor fez, eu viver e ter esse pilar, é tua promessa também. E foi incrível que quando você bate na porta, ele sempre responde. É o que a gente estava falando antes do programa, a palavra de Deus nunca volta vazia. E o contato com ele nunca volta vazio. Ele me deu uma promessa linda. E dentro desse envelope que está lacradinho, que quando eu encontrar, eu vou vir abrir ele aqui para você, está escrita a promessa que Deus deu naquele momento e naquela hora para mim. Quando a pontinha bate ali, ó, de ai, mas eu queria ter alguém, é tão bom ter alguém para abraçar, para beijar, para compartilhar, para criar, construir sonhos. Eu vou naquele momento ali e eu lembro daquele momento que eu tive com Deus e da promessa que Ele tem para mim. E isso fica tão claro, mas tão claro para mim, que eu falo assim, eu só tenho que comemorar e viver esse tempo que eu ainda tenho solteira, porque é muito bom também. E ele vai acabar. Ele vai acabar, isso é certo que ele vai. Mas eu também tenho que aproveitar, vou andar muito de bike, correr muito, viajar com as minhas amigas, fazer coisa que eu gosto, trabalhar. Tô trabalhando tanto ultimamente e tô trabalhando feliz, contente, vou para minha igreja também, tenho o meu momento com Deus e tenho feito o meu presente ser feliz, porque a hora que eu encontrar alguém legal, eu preciso estar feliz, completa e abundante para que nós juntos, dentro de ambos procurando a sua felicidade juntas, formemos uma família ou um casal feliz e não achar que ele vai me fazer feliz ou eu vou fazer ele. Então as promessas de Deus são algo que você sempre, em qualquer momento que você lê, ela vai ter uma intensidade que eu, você e ninguém pode dar. Então também te dou essa dica. Então quer dizer que num momento muito seu, pessoal, com Deus, Ele te deu uma promessa, você se ampara nessa promessa e fez esse, vou chamar entre aspas de ritual, de ter posto essa promessa num lugar especial em que você vai lá e acessa, não só na memória, mas até fisicamente, você acessa e diz assim, naquele dia que doeu como doeu agora, como está doendo agora, Ele falou comigo. E que coisa rica ter essa experiência de Deus ter falado. Você pode dizer assim, mas como é que Deus fala? Muita gente fala, Elaine, Ele fala com você? Às vezes eu chego para Ele e falo assim, Senhor, fala comigo agora de alguma forma que eu não sei qual é. Aí às vezes vem uma amiga, manda uma mensagem, isso para todos os momentos da vida, não só pelo um companheiro. Vem um livro que eu leio que eu sinto na hora, isso era o que Ele queria falar comigo. E a gente esquece as promessas de Deus. Então por isso que eu fiz exatamente isso, de anotar. E às vezes, até aquela promessa que Ele me deu, eu falo assim, mas hoje não falou tanto assim, me dá outra. E Ele vai dar outra, eu anoto a outra. Então, são coisas que a gente vai criando, Darleide, para quê? Para que a gente tenha sentido de viver, porque felicidade, ela é muito ampla, ela não é um pilar só. E a felicidade verdadeira e esse vazio que você procura verdadeiramente, não é só um companheiro. Existe principalmente Deus, e existe todo um outro pilar que precisa estar em equilíbrio e suprido para que você também tenha esse suprido. Ok. Bom, se as pessoas quiserem continuar falando com você, como é que faz? Pode procurar o meu Facebook, Elaine Cruz Coach. Tem o meu Facebook pessoal também, que está Elaine Santana Cruz. Ou pode também procurar via e-mail, que é elaine.sdesapo.cruz@hotmail.com. S de sorriso, S de fazer alguém registrar a sua presença, o seu nome como alguém muito especial, certamente fazendo esse especial ali na vida de alguém, com o programa de hoje, com suas palavras, com sua dica e principalmente com essa fala agora, finalizando o nosso programa de hoje, trazendo a riqueza das promessas de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe. E que a gente seja feliz e alegre, independente das circunstâncias e das pessoas ao nosso redor. Que a gente tenha alegria, que aí sim a gente vai conquistar tudo que a gente quer. Amém, com muita alegria. Beijo, muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada, você de casa, pela companhia também. Que a graça de Deus repouse com estas promessas sobre você, te dando muita segurança para que você agora descanse, uma boa noite para você e que amanhã, com o sol raiando, o dia raiando, ainda que seja nublado, um novo dia vai nascer, que você tenha perspectivas novas, planos novos e muita confiança naquilo que Deus te prometeu. Se Ele te prometeu, Ele cumpre. Ele só não vai cumprir aquilo que Ele não te prometeu, porque tem outros propósitos para
para a tua vida. Mas vai lá, pergunta para ele quais são as promessas que ele tem hoje para você. Até o próximo encontro aqui no Sem Tabus.